Bom, e eu já estava aqui, não aguentava com aquela massa, sabe, para vender, cansada, muito cansada. E Dona Maria sempre, ela dizia assim: olha, minha filha, quando você vier, venda, ofereça suas massas na cidade toda, onde tiver de vender. Mas quando você não conseguir vender mais, você traga que eu fico com tanto de massa que você precisar. Gente, eu nunca precisei trapacear a Dona Maria. No dia que eu não vendia, eu ia lá. No dia que eu vendia, eu dizia: Dona Maria, eu ia lá na porta da Dona Maria e batia e dizia: Dona Maria, hoje eu vendi, mas eu trouxe para a senhora, eu trouxe 1 quilo, né? Ou 2, a senhora vai querer? Ela disse: eu vou, minha filha, hoje eu quero também. E sempre Dona Maria me ajudou. Gente, Deus sempre bota alguém para que lhe ajude, sabe? Quando eu ganhei Carmen, com 2 meses, eu já voltei a esse batido. Porque não dava certo para meu esposo ir, que meu esposo, ele tinha um problema no pé, que era assim, virado, meu esposo. Aí ele operou e o pé do meu esposo ficou assim, só que ele não aguenta fazer esforço no pé. E meu esposo não podia, aquele período não deu para meu esposo estar vendendo massa. Ele esperou eu terminar, quando eu operei, aí a gente voltou a vender a massa, a vender massa. E eu voltei, sabe? Eu grávida, eu chegava lá na feira, tinha muita gente boa, que eu com os seios cheios, eu levava 2 fraldas, porque para colocar por baixo, né? Hoje existe um monte de coisa, mas nesse tempo eu não podia comprar, que você coloca para não vaze o leite. E eu levava fralda e colocava. E às vezes eu tinha muito desgosto. Os seios muito cheios de leite. As mulheres, eu dizia: ó, mulher, leva essa massa, toma, me compra essa massa, olha como eu tô. Eu ficava assim inflamado, dolorido, que eu não podia nem levantar o braço, de tão inflamado, de tanto leite que tinha. Eu a manhã todinha, sem amamentar ela, né? E as mulheres diziam: ó, mulher, eu vou comprar só para tu ir embora, para tu ir dar mamar essa menina logo, porque ela tá lá, deve estar querendo mamar. E quando a gente começou a massa, que a gente ia para Bom Conselho, eu e meu esposo saía 5 horas da manhã. Quando a gente saía, tinha meus 2 filhos pequenos, que era, na época era Júnior e Cá, e Edilane, eles eram pequenos. E eu não tinha com quem deixar aqui no sítio. Era a casinha velha, se alguém empurrasse a porta já caía. E eu deixava meus filhos aqui trancados, sozinho dentro de casa. A gente saía 5 horas da manhã, umas 5 horas a gente saía da manhã para ir vender essa massa. Eu dizia: olha, minha filha, eu vou deixar uma garrafa de café no quarto, você vai levantar, toda vez que você... Era uma garrafa de café com leite que eu deixava, e um pacote de bolacha, creme cá, que eu dizia: olha, você coma, fique sentadinho aí na cama, porque eles eram muito pequenos, não era, parece 5 anos, o outro era 7, era. Mas, gente, podia ser irresponsabilidade, mas era necessidade, se a gente ficasse ali, a gente não ia dar alimentação aos nossos filhos. E eu deixava eles 2 trancadinhos, eu dizia: não abre a porta para ninguém. Eu deixava eles 2 trancados e eles ficavam tomando o cafezinho deles. Quando dava meio-dia que eu chegava, né? Eles estavam terminando a garrafinha de café de tomarem, né? E eu lá, mas meu esposo, era muito difícil, porque a gente dizia assim: hoje a gente almoça ou não? Tinha dia que a gente ia almoçar um prato, parece que na época era R$ 7. R$ 7, mas ficava caro para a gente almoçar. Ele comprava um prato e a gente dividia esse prato. Eu e meu esposo, a gente dividia, pedia outro prato à senhora lá da banca e a gente dividia em 2. Um só a gente dividia em 2, para nós 2, para comer, para a gente não estar com fome. E depois a gente viu que as despesas não ia estar dando para a gente comer. Aí a gente fazia o quê? A gente comprava, eu dizia assim, ele disse: ó, Sueli, tá saindo muito caro pra gente estar almoçando aqui, vamos fazer assim, o dinheiro a gente leva e compra frango e alguma coisa pra gente almoçar com o nosso filho, pra você fazer. Aí eu dizia: pois vamos no mercado a gente comprar alguma coisa para comer. Não sei se você não tem muita gente que não vai saber o que é jatobá. É um refrigerante que tem uma fábrica aqui, eu acho que é em Garanhuns. Jatobá é um refrigerante muito gostoso. Eu dizia assim a meu esposo: olha, me deu dinheiro que eu vou comprar um jatobá pra gente. Eu dizia: eu compro o quê para você? Ele dizia: traga uma bolacha recheada. E eu comprava 3 salsichas para comer.
porque o dinheiro era muito pouco, a gente tinha que economizar para trazer as coisas para o nosso filho, para nós e para o nosso filho, para almoçar com eles. Então a gente parava na beira da estrada, num pezinho de árvore, toda semana a gente parava, a gente sentava lá no chão e nós dois ia comer. Nós dois ia comer aquela bolachinha com refrigerante, para a gente aguentar chegar em casa. Meu esposo ia deitar e eu ia arrumar a casa e fazer a comida para a gente comer. Sabe, tem pessoas que dizem assim, fulano tem isso, sabe? Eu detesto pessoas que julgam a vida dos outros. Fulano tem isso, fulano tem aquilo. Mas eu nunca olhei para nada que ninguém tinha, que eu sabia o que eu passava. Nem a gente devemos olhar, porque todo mundo que tem alguma coisa, ele tem uma história. Ele tem uma história de sacrifício, ele tem uma história de vida, sabe? Hoje eu tenho meu pão, tenho minha alimentação. Tenho 2 casas, hoje não consigo cuidar das 2 direito, né? Porque trabalho. Mas eu já vivi sem nenhuma casa para morar, né? Já faltou, não passamos fome, mas uma veste, uma roupa, um calçado, já aconteceu muito. Mas eu quero lhe dizer que mesmo nesse momento difícil, o momento mais difícil era o momento que o Senhor estava com a gente. O Senhor nunca nos abandonou. Eu nunca falei para o Senhor que Ele tinha nos deixado por um momento difícil. A gente morando aqui, tinha um vizinho que falava às vezes, mas esse povo é louco, esse povo corre demais, trabalha demais. Mas a gente tinha 4 filhos, que depois veio a Carmen, a Érica, que morava com a minha mãe na época, veio morar comigo. E tinha 4 filhos para alimentar. As pessoas olham o que você está fazendo, falam que você é louco, que você corre, trabalha demais, mas não vê, mas não sabe da necessidade da sua casa. Nós tínhamos necessidade, tudo a gente fez, a gente trabalhamos, a gente nunca parou. A gente nunca olhamos. Eu nunca lembro de meu esposo acordar de manhã e ele olhar para o vizinho e dizer, o vizinho está dormindo, o vizinho está acordado. Meu esposo nunca olhou para lugar nenhum, para a vida de ninguém. A vida da gente sempre foi trabalhando, honesto, sabe? Correndo atrás do nosso pão, da nossa alimentação. Nossa vida sempre foi assim. A gente nunca se preocupou com a vida de ninguém. Para você ver, a gente... nunca se preocupamos com a vida de ninguém, passamos tanto momento difícil. E se você ficar olhando, sabe? Se você for ficar olhando o seu vizinho prosperando, seu vizinho tendo isso, tendo aquilo, você fica no meio do caminho, você fica assim, você não vai conseguir nunca nada, porque sempre você está olhando. A gente não deve olhar para o que o outro está fazendo, o que não está, porque você não sabe, todos nós temos uma história de vida. Vida difícil. Olhar que foi muita dificuldade. A gente passou muito momento difícil, teve muito momento difícil, teve momentos, teve pessoas da família que quando a gente sai, a gente estava aqui, que falaram que um dia a gente iria passar na porta de alguém pedindo esmola com nossos filhos, mas isso nos deu força para que a gente prosseguisse e trabalhasse e mostrasse que a gente tinha coragem, tinha saúde de trabalhar, sabe? Meu esposo já teve muito problema. Quem não tem problema? Eu já falei em outros vídeos para vocês. Mas eu nunca desisti, mas meu esposo... Eu nunca deixei de acreditar no meu esposo, sabe? Quando meu esposo... Tudo que meu esposo dizia, vamos fazer assim, eu fazia junto. Porque eu acreditava no potencial do meu esposo, na garra que ele tinha. Sabe, tudo que meu esposo começou o assunto do açougue, que depois eu conto para vocês como começou o negócio do açougue. E a gente nunca, eu e minha família, eu e meus filhos, a gente nunca desacreditamos no que ele queria, né? De achar que era bobagem, não. Eu sempre enfrentei com meu esposo, sempre. A gente ia para os sítios comprar essa mandioca, eu e ele numa carroça de burro, sabe, meio-dia, aquele suor, aquele cansaço, e meu esposo mesmo com aquela dificuldade, com aquela deficiência. Tem pessoas que é sadio, nem tem problema nenhum, e desiste da vida, sabe, desiste, não tá nem aí para trabalhar. Meu esposo, mesmo com aquela deficiência, com aquela dificuldade, mas nós era ali, os 2 trabalhando, os 2. Meu esposo, tudo quando a gente veio morar aqui no sítio, todos os lugares que meu esposo ia trabalhar, eu estava junto com meu esposo, eu estava trabalhando com ele.
Porque, gente, olha, é um casal, não sei se vocês sabem, tem lugar, não sei se vai saber o que é boi de carro. O casal é assim, quando ele trabalha junto é que nem um boi de carro, né? Um boi de carro, os dois andam assim, lado a lado. E se um boi, né, não quiser andar, vai ser difícil o outro prosseguir, né? Um só puxar o peso. Então, a gente combinou assim, de nós dois puxar esse peso junto, viu? Nós dois, foi eu e meu esposo que puxamos esse peso, a responsabilidade do nosso filho. Bom, gente, já tá terminando o videozinho. Eu espero que vocês gostem. Continue aí, ó, e se inscrevendo, deixando seu like. Quero agradecer aí que tá entrando gente nova aí no canal. Que Deus abençoe. Beijo, beijo pra vocês.